Dando continuidade ao vídeo de ontem, onde nós trouxemos o escândalo que envolve o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e mais 2 juízes auxiliares e um perito da Justiça, para quem não acompanha a matéria, que o resumo da ópera toda envolve conversas no WhatsApp entre o ministro Alexandre de Moraes, 2 juízes auxiliares e um perito do TSE, aonde são pedidos relatórios diretamente contra pessoas e contra empresas. No caso, a empresa aí é uma empresa de jornalismo, a revista Oeste. A Folha de São Paulo está soltando os materiais dia a dia. O jornalista Glenn Greenwald, ele age assim normalmente. As matérias vão sangrando as pessoas que estão envolvidas nesse escândalo. É um verdadeiro escândalo que já tem inclusive repercussão internacional, e ontem foi publicada a segunda parte desse iceberg de bombas que irão surgir com o tempo, uma vez que o material todo envolve 6 gigabytes de matérias. Inclusive, esses ministros do STF já começam a fazer a defesa do Alexandre de Moraes, e ele próprio começa a fazer a defesa dizendo que não tem nada demais, o que ocorreu é tudo natural, é tudo normal, o que não é verdade, é como se ele quisesse chamar todo o povo brasileiro de idiotas, né? Então, nós vamos aqui mostrar o material, e agora especificamente há uma perseguição direcionada para o Eduardo Bolsonaro e também direcionada à revista Oeste. Vocês ficarão impressionados da forma que eles criaram esses relatórios, essas provas para gerar condenações, perseguições e até mesmo prisões, uma vez que isso estava sendo direcionado também para o ex-presidente Bolsonaro. Vamos assistir aqui, a gente vai fazendo os comentários ao longo da leitura, ok? Então vamos lá. Matéria da Folha. Essa parte aqui inicial, a Folha sempre repete nas reportagens, falando que esse material foi conseguido de forma lícita, ou seja, não houve atuação de nenhum hacker, e ele explica aqui, né, o que é, a cada dia que há a publicação, ele explica o porquê, o que está acontecendo. Então vamos lá. Moraes atuou fora do rito contra bolsonarista, entenda em 5 pontos. Gabinete do ministro do STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões. E continua a matéria. O gabinete de Alexandre de Moraes no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito da fake news no Supremo Tribunal Federal durante as eleições de 2022. Essa parte aqui, inclusive, que eu digo que já vem sendo repetida em cada uma das matérias. E aí vem aqui ao ponto. O que as mensagens revelam? Diálogos aos quais a reportagem teve acesso mostram como o setor de combate à desinformação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Moraes, foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. Uma espécie de polícia federal própria, de uma Gestapo própria, de um ministério próprio, no mundo, no país paralelo que ele criou, né, na ditadura paralela que ele criou dentro do Brasil, dentro do Estado Democrático de Direito. As mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo os 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição daquele ano. Quando eles falam fora do rito, na verdade, o Código do Processo estabelece como é que os procedimentos, né, o rito processual deve ocorrer. Então, eles não observaram isso, eles fizeram tudo de forma paralela, né, de forma extraoficial, de forma, às escondidas, de modo que não aparece nada no processo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui não está no processo, a não ser os relatórios, obviamente, que ele pediu, que ele exigiu, né, que fossem realizados, né, que fossem confeccionados da forma que ele queria, quantas pessoas que ele queria, inclusive com alterações de datas, com alterações de fotos. Era apresentado de uma forma como quando ele não gostava, eu estou falando ele, Alexandre de Moraes, pedia para refazer, adaptando a forma que ele queria. Então, quando fala fora do rito aqui, é de forma extraoficial, de forma ilegal,
absurdamente ilegal. Os diálogos mostram também que os relatórios eram ajustados quando não ficavam a contento do gabinete do STF e, em alguns episódios, feitos sob medida para embasar uma ação predeterminada com multa ou bloqueio de contas em redes sociais. Quem participa das trocas de mensagens? Ou seja, quem participava dessas trocas de mensagens, quem é que atuava nesse processo? As mensagens foram trocadas entre Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete do Moraes no STF, Marco Antônio Vargas, juiz auxiliar de Moraes durante a presidência no TSE, e Eduardo Tagliaferro, então chefe do AED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, órgão que era subordinado a Moraes na Corte Eleitoral. Só lembrando aqui, gente, que esse AED foi o órgão que os ministros do TSE autorizaram o Moraes criar, que funciona, na verdade, como uma espécie de polícia federal própria. É por isso que eu disse de um Estado paralelo que ele criou, né, dentro do próprio Estado brasileiro, para ele comandar da forma que ele quisesse, inclusive para perseguir pessoas, como ele está provado aqui nessa matéria. O que eles dizem? Procurado, obviamente, o gabinete de Moraes se esquivou dizendo que tudo estava normal, é o que ele já está apresentando no Supremo, as matérias que ele apresenta no Supremo tratam dessa forma, né, de todas essas questões, como se fosse algo normal. A imprensa também está normalizando. A imprensa amiga, a imprensa com picha, a imprensa dependente das altas contribuições financeiras que recebe do governo federal, que também está passando pano para toda essa ilegalidade, e nós sabemos por quê. Obviamente, porque isso aí implica ou implicou direto ou indiretamente em benefícios para a campanha do Lula em 2022. E aí, a prova de toda essa ilegalidade, da ciência da ilegalidade e de que realmente as coisas aconteceram de forma absurda, de forma abjeta, está aqui a fala do juiz instrutor, né, o Ayrton Vieira, que já demonstrava preocupação com o vazamento, ou possível vazamento dessa verdade. E ele dizia o seguinte, abre aspas, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Como um juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório. Entendeu? Ficaria chato. Isso ele conversando com o pessoal do próprio TSE, o perito criminal e o outro juiz que trabalhava no TSE, também assessorando o Moraes. Para vocês virem o absurdo que está por detrás disso. Eles tinham plena ciência da ilegalidade abjeta de todas essas questões, passando por cima de toda a legislação que trata disso, além da questão imoral e antiética, que denota muito do caráter deles e da natureza ilegal de todos esses processos, que inclusive, acredito que no futuro, deverão ser todos anulados, inclusive aqueles relacionados a 8 de janeiro, mas vai ser assunto mais para diante, que com certeza o material que a Folha de São Paulo está apresentando vai chegar nesse ponto também, podem ter certeza. E aí, como os bolsonaristas estão reagindo a isso? Né? Obviamente, com muita indignação. Tem uma fala aqui do Flávio Bolsonaro, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro ainda é aquele cara que... ele não está preparado para a função que ele exerce de senador. Eu acho o Eduardo, por exemplo, muito mais preparado que ele, tem muito mais capacidade intelectual, político. Ele tem uma função até mais importante como senador, mas olha como ele abre aqui, né? Se isso for confirmado, ou seja, os próprios autores desse crime estão confirmando. E ele começa falando, numa fala dele no Senado, se isso for confirmado, olha, ele está querendo o quê? Que alguém diga que isso é verdade, tudo é verdade? Os próprios autores estão dizendo, ele ainda tem dúvida, ou seja, eu desconfio desse tipo de fala retórica que, para mim, quer meio que ir devagar, sabe? E ele é meio devagar, nós sabemos disso, com todo o respeito que merece, é de direita, mas infelizmente também nós sabemos que na direita tem muita gente despreparada para o cargo que está exercendo, né? Principalmente alguns políticos, deputados federais, senadores, como o próprio Flávio Bolsonaro, que eu acredito que ele não tem capacidade de ser um senador da República. O irmão dele, sim, tem muito mais. E aí continua aqui, né? Em 6 de dezembro de 2022, esse Ayrton Vieira enviou uma mensagem para o Tagliaferro, né, que é o
perito lá do TSE, e disse o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Isso aqui já estava se referindo à revista Oeste, tá, gente? A solicitação foi acompanhada de um link do Twitter, agora X, da revista Oeste, conhecida por ser uma publicação de perfil de direita, antipetista e simpática ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, abre aspas para o juiz Ayrton Vieira. Essa é outra do mesmo estilo, acrescentou Ayrton. A continuação da conversa já no dia 7 de dezembro foi no grupo integrado pelos dois juízes, né, Marco Antônio Vargas, o juiz auxiliar do TSE do Moraes, e o Ayrton Vieira. Por volta das 17 horas, Tagliaferro avisou que na revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas, que não estavam falando nada, e que perguntou o que então ele deveria colocar no relatório. Vejam bem, gente, um perito, como eu disse aqui no outro vídeo, que tem autonomia para emitir parecer em relação a qualquer assunto que ele tenha conhecimento específico para falar o que ele acha para o juiz, o que ele concluiu. Aqui ele está perguntando para o juiz o que é que ele deve colocar, já que ele não achou nada. E aí vem o Ayrton Vieira, né, que é o juiz, pode chamar uma pessoa dessa de juiz, porque tem um comportamento de bandido, mas vamos lá. Respondeu em seguida o seguinte: use a criatividade. E deu risos novamente, aquele famoso risinho psicopata que eu digo que é bem característico de pessoas que têm esse perfil autoritário. E completou: pegue uma outra fala, opinião mais ácida. O ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Vou dar um jeito, aí responde o Tagliaferro e também responde com risinhos. Ou seja, um verdadeiro conluio de malfeitores, de foras da lei, que estão reunidos para causar o mal para a democracia brasileira, porque isto sim, como já disse aqui antes, é uma verdadeira afronta à democracia, à legislação brasileira, afronta ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, às leis penais, e eles estão cometendo diversos crimes aqui que nós vamos falar mais adiante. Continuando aqui na matéria, outro alvo escolhido por Moraes indica as mensagens. Foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo. Conversa de novembro de 2022 entre Marco Antônio Vargas e Tagliaferro mostra um pedido para relacionar o filho de Jair Bolsonaro com o argentino Fernando Cerimedo. Cerimedo entrou à época na mira de Moraes por replicar em suas lives a desinformação de que a eleição havia sido fraudada porque 5 modelos de urnas em que Lula, PT, recebeu mais votos não teriam sido submetidas ao teste de segurança. Aí vem a fala desse juiz em relação ao Bolsonaro. Ele quer pegar o Bolsonaro, entre aspas. Ou seja, esse ministro está dizendo diretamente para o Tagliaferro, que é quem prepara os relatórios, falando: o ministro Alexandre de Moraes quer pegar o Bolsonaro. Gente, é absurdo isso, você ouvir isso de um juiz, que é uma fala dita por um ministro do Supremo Tribunal Federal. A ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro enviou o juiz em 4 de novembro, mesmo dia em que o argentino apresentou pela primeira vez a teoria conspiratória. Também a teoria conspiratória aqui é fala da Folha de São Paulo. Será que tem? Respondeu o Tagliaferro. No dia seguinte, pela manhã, em meio à conversa sobre outros relatórios contra outras pessoas, os dois voltaram ao tema. Tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro, isso já é o Tagliaferro falando. Tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro com a bandeira do jornal que fez a live de ontem. Conseguimos aí relacionar ele àquilo. Mandou o Tagliaferro. Bom dia, aí respondeu o juiz. Que beleza. Olha para vocês verem o nível de diálogo que estavam tendo duas autoridades públicas de alto grau, né? Inclusive o juiz, apesar de ser juiz de primeira instância, ele estará substituindo o Supremo. Então deve ser alguém que deveria ter, né, pelo menos, uma reputação ilibada, né? Que não me parece que tem. Então, gente, com tudo isso aqui, né, vamos voltar aqui com a imagem completa. O que nós podemos concluir, né, de toda essa bandalheira realizada por esses bandidos, né, porque eu acho que não existe um adjetivo mais apropriado para definir pessoas que, formando uma quadrilha, se unem para fazer o mal para diversas outras pessoas que simplesmente estão emitindo opinião, inclusive algumas na condição de políticos, como é o Eduardo Bolsonaro, que tem a sua imunidade parlamentar colocada em xeque o tempo inteiro, como já aconteceu com outros deputados federais,
E o exemplo mais clássico de perseguição e de autoritarismo e de descumprimento da lei e de maldade é o Daniel Silveira, que está preso até hoje, inclusive, pelo Moraes, e sequer teve direito ao seu regime de progressão de pena. Então, são essas pessoas, né, que comandam o Brasil. Sinceramente, eu espero que o Alexandre de Moraes vá para a cadeia, porque lá é onde devem estar os verdadeiros criminosos, porque a gente está vendo tanta gente inocente na cadeia, inclusive pais e mães de família, pessoas simplórias, estavam simplesmente manifestando naquele fatídico 8 de janeiro e estão presos, ou quando não, usando tornozeleira eletrônica, que é um tipo de prisão também, inclusive uma prisão moral, uma prisão psicológica. Outros foragidos, outros estão exilados, outros fizeram autoexílio e todos perseguidos por essa corja de pessoas, por esse bando de pessoas, por esse bando de malfeitores. Essa é a grande realidade. A gente não adianta usar eufemismo ou palavrinhas doces contra esse tipo de gente. Nós temos que falar a verdade, o que eles são. Dar a eles os adjetivos que eles merecem ter. Eles são bandidos efetivos, todos eles. Os 2 juízes, Alexandre de Moraes, o perito, todos eles deveriam estar presos e ir para a cadeia imediatamente. Eu nem falo do impeachment, que é o processo natural, que é o caminho natural. Mas depois do impeachment, ele deveria ser preso também. Nada de anistia para esse cara. Os presos de 8 de janeiro, sim, que deveriam ter todas as suas penas anuladas, porque é assim que manda a lei, é assim que manda o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Criaram, forjaram provas contra eles. Eu tenho certeza absoluta que vai aparecer também questões relacionadas ao 8 de janeiro. Inclui ali o período de 8 de janeiro, mas a gente não sabe. Eu espero que sim, que tenham lá também provas de toda essa maldade que fizeram com os simples cidadãos brasileiros. Se estão perseguindo ex-presidente, deputados federais, senadores, imagine então o que eles fizeram para convalidar todas as ilegalidades deles, né, para as pessoas do 8 de janeiro. Gente, então é isso, eu estou muito indignado. A cada dia a gente fica mais indignado e nós temos que nos indignar mesmo com isso, porque isso é absurdo. Tudo o que aconteceu até aqui, nos últimos 4, 5 anos, é abjeto. São muitas ilegalidades, muitas ofensas a leis. Nós criamos um ditador, né? Nós conseguimos permitir que fosse criado um ditador. Nós já deveríamos estar na rua há muito tempo pedindo que ele saísse, mas agora não tem outra saída. Nós temos que ir para as ruas e exigir a saída desse ditador, desse malfeitor do Brasil. Ele sim é um mal para a nossa democracia. Ele sim descumpre a lei. Ele sim afronta a nossa Constituição. Então, nós temos que começar a exigir que o Senado, seja através do Rodrigo Pacheco, seja através dos demais senadores, eles têm a obrigação de fazer o impeachment desse bandido. Não tem outra palavra para melhor expressar o que ele representa. E, senhor Rodrigo Pacheco, nós aqui de Minas Gerais estamos de olho em você. Você sabe que você não vai ser eleito aqui para mais nada. Nem para vereador, nem para síndico de prédio, com todo o respeito que merecem os vereadores e os síndicos de prédio. Mas eu quis dizer só no sentido de precisariam de poucos votos, né, para se eleger. Nem assim, porque o senhor tem demonstrado ser um cúmplice de todos os crimes que vêm sendo cometidos por esse cidadão chamado Alexandre de Moraes. Então é isso, divulguem esse vídeo para demonstrar nossa indignação, para demonstrar para o Brasil, para o mundo, que nós estamos indignados, que nós não estamos felizes com o que vem acontecendo no Brasil. Nós não estamos felizes com a injustiça que diversos brasileiros, isso também reflete em todos nós, estamos sofrendo. Então, por hoje é isso aí. Nós voltaremos com mais vídeos em relação às matérias que vão surgindo dia a dia na Folha de São Paulo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!